Olá, então vamos retornar aqui à segunda parte das 21 lições do livro do Harari, da nossa aula do curso livre do Instituto Humanitas. Então eu concluí a primeira parte chamando a atenção da passagem do livro sobre os desafios tecnológicos e políticos, né? E o perigo da transferência, digamos, de autoridade dos humanos para a autoridade dos algoritmos. E agora nós vamos falar de uma passagem importante para o Harari, que é a necessidade, diz ele, de como regulamentar a propriedade dos dados. E por quê? Diz ele, porque precisamos discutir quem são os donos dos dados. Afinal de contas, as duas revoluções gêmeas, né, que nós nos referimos na parte anterior, que são da tecnologia da informação e a revolução biotecnológica, elas vão, digamos, se constituir em algoritmos de Big Data, porque você tem informação, mas você tem acúmulo de dados dos humanos. Então, a evolução vai se dar na arquitetura da vida, né? Você tem a fabricação de um novo humano aí. Você não tem só uma narrativa, que eu diria só pós-humanista, né? Você tem uma... não é disso que estamos a falar aqui, embora seja um tema também importante. O que eu não entendo, como é que se fala da crise do humano, do pós-humano, e que não discute a narrativa do humanismo. Mas isso é outro assunto que o Harari não se dispôs a discutir, que eu também não vou realçar aqui. Mas, veja, ele está falando que essas duas evoluções podem criar uma outra ideia de sujeito, de outro ser. E o desafio é saber se é um ser que estabelece conexões e extensões de cooperação humana ou se será um mero ente, né? Para lembrar aqui do Heidegger, quer dizer, uma mera coisa fria a partir desses bancos de dados aí das grandes empresas. Porque, já que elas atuam na fabricação da vida, o perigo é você construir essas subclasses e nós termos, por exemplo, uma espécie de luta entre espécies diferentes, né? Quer dizer, você não tem uma luta política entre classes sociais só, você tem uma luta entre espécies. Quer dizer, aqueles que detêm mais o poder sobre a espécie, portanto, sobre os dados, né? Sobre a fabricação da vida, teriam também o poder político de condução da sociedade. Então, isso é instigante para a gente pensar. Nós estamos falando do século XXI. Né? Portanto, quem é que controla o fluxo de informação, mas quem controla, sobretudo, os dados? Há uma corrida mundial sobre esse controle dos dados. Né? O Google, o Facebook, mas também o Tencent, que é um grande portal chinês. Veja, por exemplo, a internet chinesa continua extremamente centralizada, controlada pelo Estado, mas também é um local de grande organização de banco de dados. Então, diz o Harari, essas grandes organizações, ao invés de trabalharem com venda de produtos, eles trabalham com a ideia do mercado da atenção, ele quer a sua atenção. Né? Porque os humanos são fornecedores de dados deles mesmos. Então, ao invés desses mercadores da atenção venderem anúncios, na realidade, o que eles fazem é captar a nossa atenção, ou capturarem, na realidade, né? Que muitas vezes é uma captura, e acumularem uma imensa quantidade de dados sobre nós humanos. E portanto, ao fazer essa grande organização de dados, né, em arquivos de Big Data, né, que são arquivos gigantescos, em redes de computadores conectados mundialmente, faz com que nós não sejamos mais clientes como nos entendíamos tradicionalmente. Né? Na realidade, nós deixamos de ser cliente para ser o seu próprio produto, porque nós fornecemos os dados para eles. Então, qual é o novo modelo? É o novo modelo, transferência dessa autoridade para o algoritmo, mas
aqui eu não falo só da transferência da autoridade política que nós mencionamos antes. Aqui nós estamos falando também da transferência de autoridade para o algoritmo, para a escolha de compra das coisas que desejamos. Percebe? Quer dizer, assusta essa ideia, né? Que nem para comprar, o sujeito que dispõe do dinheiro, né, ele delega a um algoritmo que programa seu gosto, né, escolhe por você aquilo que você tem de comprar. É muito comum, vocês sabem, em sites, quando você está navegando, você abre uma janela do seu computador e ali começa uma série de indicação, né, dos sites que você navega, exatamente por esse cruzamento esse cruzamento algoritmo, né, de sites. Eles vão delineando mais ou menos e conformando um tipo de gosto para você, indicando que produto você deve consumir, deve comprar e consumir. Então, veja, é uma transferência de autoridade também do poder de escolha das coisas, né? Então você junta transferência de autoridade política com poder de autoridade econômica, né, de gosto. Isso dá um outro sujeito. Então, diz o Harari, para evitar a divisão da sociedade entre espécies ou castas biológicas, né? Por que casta biológica? Se você considerar que 1% da elite econômica, né, concentra ou é dono da metade da riqueza do mundo, se a revolução biotecnológica, sobretudo, ela é uma revolução que vai incidir sobre a fabricação da vida, então isso tem um sentido para a ideia de uma casta biológica, né? Quem é o super-homem aí desta situação, né? E, portanto, quem é esse que tem capacidade de se autoprogramar como super-homem? Portanto, nós temos a transferência de dados aí do meu DNA, quer dizer, de nós humanos, do cérebro, né? Quer dizer, na realidade, nem o DNA, nem meu cérebro pertence mais a mim. Pertence ou ao governo, porque, como nós citamos lá no caso da pandemia, vai, sem dúvida, sistematizar muitos dados sobre a vida da população, né? Ou uma corporação econômica, Facebook, por exemplo, Instagram, Google, ou a um coletivo humano, outro qualquer. Mas aí, frente a essa ideia e esse questionamento que eu acho pertinente do Harari sobre quem são os donos dos dados, ele sugere, ironicamente, que ele prefere muito mais confiar os dados dele, por exemplo, a uma corporação, a uma empresa, do que, por exemplo, ao poder de um governo, ao poder político. E ele ironiza dizendo, neste momento, março de 2018, por exemplo, essa passagem no livro, ele diz que prefere confiar os dados muito mais ao Zuckerberg, do Facebook, do que, por exemplo, ao Vladimir Putin. Mesmo que tenhamos assistido ao escândalo da Cambridge Analytica, conforme já mencionamos na primeira parte, né? Onde o Facebook foi o espaço desse vazamento de dados, que todos nós confiamos ao Zuckerberg, mas na realidade acabou nas mãos de Putin, de Steve Bannon, que foi o mago da eleição do Trump nos Estados Unidos, o mago conservador do mundo publicitário mundial, que tem inclusive auxiliado o governo brasileiro, né? O Eduardo Bolsonaro, que quase vira embaixador nos Estados Unidos, e o Carlos Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro, são sempre muito divulgadores, entusiastas do Steve Bannon. Inclusive fizeram até um evento recente, em 2019, vendendo essa narrativa conservadora mundial. E o Steve Bannon ele é um dos representantes dessa nova narrativa, né? Acho que liberal, conservadora, combinada com essa nova realidade da disrupção tecnológica, né?
governos que atuam muito mais por aplicativos, como por exemplo o WhatsApp, Twitter, e por fake news, do que propriamente pelos poderes tradicionais constituídos do ponto de vista da República. Então, diz ele, prefiro confiar ao Zuckerberg. Olha só o que o Zuckerberg fez. Né? Quer dizer, o que o Facebook fez? Através daquelas coisinhas que pedem para a gente responder no Facebook, ali nós estamos fornecendo dados para os grandes magos das campanhas no mundo inteiro, destacadamente na campanha americana lá do Trump e a Hillary Clinton. Combinava dados do tipo, por exemplo, isso incidiu sobretudo nos eleitores indecisos. Mesmo que você pegasse pontos de vista diferentes, eleitores diferentes, mas você tinha algo comum. Por exemplo, eu poderia ser simpático ao Partido Republicano, e o outro ao Partido Democrata, mas nós tínhamos uma opinião convergente em relação à política de meio ambiente, por exemplo. Né? Ou uma determinada questão americana, por exemplo, a questão do racismo, da política de imigração, por exemplo. E aí ele ia combinando esses gostos e influenciando, indicando ao eleitor a outra possibilidade. Isso no voto do indeciso é batata, digamos assim, do ponto de vista da influência, porque é a psicopolítica atuando, né, e definindo a tendência do voto. Isso aconteceu e foi eficaz na política americana. O Trump foi o grande vitorioso dessa política. E o Steve Bannon, ele influenciou bastante nisso. Tanto que ele foi o principal assessor do Trump, depois romperam, etc. Portanto, como recuperar essa propriedade dos dados? Né? Esse é o grande desafio político que nós vamos ter que enfrentar. Além disso, além da questão dos dados, diz o Harari, tem um outro desafio importante, porque na narrativa liberal está se esgotando também, como eu disse lá atrás, porque, por mais que venha da ideia de liberdades individuais, de universalidades, etc., você tem fragmentação entre as nações. Você tem um retorno forte de uma nostalgia da ideia de nação, portanto, um nacionalismo muito forte, né? Em narrativas conservadoras, por exemplo. No Brasil, nós estamos assistindo isso, mas na Hungria, a relação entre a Rússia, por exemplo, e a Ucrânia, você tem dois representantes fortemente dessa ideia de uma hostilidade, né, entre nações, portanto, uma divisão hostil entre as nações. E, portanto, essa hostilidade impede uma ideia de cooperação global. E o Harari vai dizer que isso compromete uma ideia fundamental do Sapiens, que é a ideia de comunidade. Nós sempre experimentamos duas possibilidades de comunidade. Uma que eles chamam de comunidades íntimas, que é aquela comunidade onde nós atuamos por semelhanças, né, por identificação. Isso, se nós pensarmos no Durkheim, aqui para efeito de compreensão, é como se estivéssemos ali na sociedade mecânica, né, na sociedade ainda onde identificamos os valores ético-morais a partir dos valores de igualdade e de semelhança entre aqueles que compõem uma comunidade X. E, portanto, uma comunidade sempre pequena. A comunidade íntima, desde a criação dos Sapiens, ela nunca foi mais do que, digamos assim, no surgimento dos Sapiens, diz o Harari, não mais do que dezenas de pessoas. Né? Mesmo na era do Facebook, ao sujeito individualmente, é impossível conhecer mais do que 150 pessoas na sua história de vida. Mesmo considerando que você possa ter milhões de pessoas, de seguidores no Facebook e no Instagram, por exemplo. Né? Então, essa ideia de comunidade íntima é muito interessante. Quer dizer, como é que... E é contraditório, porque a comunidade íntima, no início do surgimento dos Sapiens, ela é dada por bandos, digamos, de pequenas comunidades. Né? Se nós pensarmos as comunidades, por exemplo, do WhatsApp, que são as comunidades, grupos do WhatsApp, se não também bandos de identificação semelhantes? Quando nós formos falar da ideia da verdade, portanto, da criação das fake news, nós voltaremos a esse ponto. Mas, na realidade, portanto, como construir uma comunidade global a partir desses critérios de comunidade íntima? É como se o nacionalismo se tornasse a comunidade íntima
no imaginário da narrativa, inclusive liberal, na sociedade contemporânea. A internet começa a ampliar esta possibilidade, e o Facebook é a organização, digamos, mais moderna disso. Portanto, é impossível conhecer mais do que 150 pessoas, né, na sua história do SAPS. Mas, então, a comunidade íntima é aquela que atua por identificação e semelhança. Aquele que concorda comigo, que é próximo de mim, que é mediada pelo afeto, né, pelo reconhecimento imediato. E a outra é a comunidade global, quer dizer, que é mediada por esse tipo de situação moderna da tecnologia da informação, destacadamente com o surgimento da internet e o Facebook como paradigma disso. E aí o Harari vai dizer que o Zuckerberg, ele faz uma defesa da proposta do Zuckerberg no livro. Em 2017 lançou um manifesto em defesa de uma comunidade global. Não só uma comunidade do Facebook, mas que as sociedades, para combater os totalitarismos, os nacionalismos de direita, esquerda, etc. no mundo, né, ou as ditaduras, inclusive, digitais ou não, ou as ditaduras de estados, por exemplo, fundamentalistas religiosos, seria necessário, ou de convulsões políticas, né, que o mundo pudesse enfrentar, e os problemas ecológicos, ou as anomias sociais, econômicas e políticas do mundo, é necessário você estabelecer uma rede de cooperação mundial. Ele, enquanto dono do Facebook, estava oferecendo aí uma plataforma fundamental, um dispositivo fundamental. Mas a questão é, quem assumiria a liderança dessa comunidade global? O Zuckerberg, depois do escândalo de Cambridge, perde confiança, não é? Quer dizer, esvazia a proposta, porque não tem como se confiar totalmente. Então, é interessante esse resgate que ele faz, eu acho, do ponto de vista de uma antropolítica, sobretudo, né? Da nova política do homem. Porque, quer dizer, que comunidades são essas, né? Contraditórias. O que é comunidade íntima, o que é comunidade global, para pensarmos a atuação dos humanos na sociedade contemporânea. Mas dizer, as comunidades íntimas têm se reinventado, e a comunidade global ainda é uma ideia, por mais que a globalização tenha também trazido essa ideia, né, de uma sociedade global, etc., né, num cyberespaço aí que mediaria todo o mundo da economia e também das informações. Aliás, essa contradição entre globalização e o surgimento de novos nacionalismos, xenofobia, etc., é outra crise da narrativa liberal para o Harari. Mas ele diz, as comunidades íntimas, elas têm se reinventado também e se transformado, muitas vezes, em comunidades imaginadas, né, ou imaginárias. Sobretudo quando pensamos nas narrativas religiosas, né, que acaba sendo, dizer, uma cálida, como é que eu diria, uma cálida comunidade também íntima. Você pensar, sobretudo, em religiões fundamentalistas ortodoxas. Então, este é o paradoxo, porque você tem a possibilidade da criação de redes telemáticas que podem integrar o planeta, né? Como foi assim em 1492, que eu chamaria de uma primeira mundialização, da primeira globalização, com as circunnavegações mundiais, né? Portanto, com a ideia de um globo, ou de uma esfera mundial de integração entre as nações. Mas, ao mesmo tempo, você tem a desintegração entre nações e também entre sujeitos. Cada vez mais se tem pessoas solitárias no planeta e cada vez mais desconectadas desse processo de interação mundial da comunicação. Portanto, você tem rupturas e inauguração de um mal-estar na sociedade. Vamos olhar agora o que está acontecendo na pandemia. Eu diria, pensando no Michel Foucault, na História da Loucura, que nós estamos experimentando novamente uma espécie de novo hospital, de um grande internamento geral da sociedade, né? Nós temos a ideia de confinamento, por exemplo, compulsório,
É quase como se estivéssemos no hospital, e as janelas de atuação com o mundo são as redes telemáticas. Nós estamos numa vida de atuação motora, né, através da internet e das novas plataformas, como o Zoom, Meet, etc. e outras. E temos aí uma possibilidade, né, de diálogo com o outro, com o externo, mas temos a partir do espaço da casa, quer dizer, do espaço íntimo de uma comunidade íntima, que é o espaço familiar. Não é? E o computador como esse espaço de integração com o outro, e portanto como essa comunidade global. Então ela é simultaneamente global e íntima. Temos possibilidade, com a pandemia, de experimentarmos o que o Sloterdijk chama, o Peter Sloterdijk, o filósofo alemão, um co-imunitarismo, quer dizer, uma interdependência entre nações, onde a gente estabeleça um novo pacto de cooperação, por exemplo, para pensar o novo sistema ecológico. Qual é a ideia de natureza e de cultura, por exemplo? Isso é uma questão. Eu estou ampliando o que o Harari não diz sobre esse fato, que eu acho extremamente pertinente. Claro que ele não pensou em 2018 a pandemia, embora ele chamasse atenção já para os problemas ecológicos do mundo. Né? Então, os dispositivos na pandemia são as janelas da alma, digamos assim, as janelas de comunicação para o mundo. Então, o hospital do grande internamento que estamos colocados no confinamento, temos as redes sociais digitais, né, e as plataformas para o trabalho e também para o espaço afetivo, familiar, etc. Né? Então, mas ele prefere acreditar, digamos assim, em outras configurações, né, como essa, em outras propostas, como essa, por exemplo, do Zuckerberg. Embora ele diga que é necessário que confiemos também, não só o Zuckerberg, mas não só os políticos, mas além desses, sujeitos econômicos políticos, também confiemos em poetas, filósofos, sociólogos, etc. Interessante essa ideia dele. Até os poetas ele está colocando, quer dizer, os artistas na República. Não é? Então, na República do Harari cabe os poetas, né? Diferente da velha tradição da República Platônica, onde os poetas foram expulsos, portanto, porque não teriam condição racional de conduzirem o destino comum da cidade. Mas veja, qual é a consequência também da necessidade de nós pensarmos, além do controle, né, do banco de dados, quem controla os bancos de dados, para evitarmos as tragédias de uma ditadura digital, por exemplo. Uma outra tragédia que é acompanhada junto com essas revoluções, sobretudo na tecnologia da informação, é a tragédia da verdade, sobre a questão da verdade. Qual é a verdade depois da criação da internet, das redes sociais digitais? Você tem simultaneamente esse ganho civilizatório técnico, né, e a criação de novos dispositivos avançados, mas você tem um aumento da ignorância no mundo. Porque, em geral, os sapiens sabe sempre menos do que pensa que ele sabe. Esta é a nossa condição enquanto sujeito. Né? Portanto, dificilmente nessa proliferação de excesso de informação, nós damos conta, nos perguntamos, por exemplo, sobre a nossa ignorância diante dos fatos. Então, o que é a verdade hoje na sociedade contemporânea? Né? Por quê? Porque, em geral, nós nos fechamos numa espécie de câmara de ecos com os amigos, que pensam como nós. Olhamos, em geral, o feed de notícia que autoconfirma aquilo que nós já pensamos. Não é? E, portanto, são espaços que confirmam, ou comunidades que confirmam as nossas crenças. É uma questão de crenças. E, portanto, continuamos na própria ignorância. Então, a maior parte das nossas opiniões são formadas a partir da identificação com um grupo comum, né? Com a comunidade íntima,
imaginada, o perigo é se formar uma comunidade global, por exemplo, se nós pensarmos uma comunidade íntima, fechada, por exemplo, fundamentalista, que defenda, por exemplo, o racismo, o especismo, né? Ou que faça parte dessa casta biológica chamada atenção pelo Harari, né? Ou do terrorismo mesmo internacional, ou um dirigente político que seja sempre fechado para o estrangeiro e mantenha uma política de controle das fronteiras muito fortemente. Então, por isso que, por mais que a gente tente, diz ele, bombardear as pessoas com dados, né, de informações para tirar da ignorância, é o contrário. As pessoas, em geral, não aceitam os dados sobre aquilo que nós estamos, muitas vezes, criticando com os dados, é até uma certa ingenuidade, né? Ah, eu vejo os dados, se informe. Porque, na realidade, quanto mais fazemos isso, diz o Harari, o outro vai se achar idiota, e, portanto, ele não vai aceitar essa sua informação, né? Ele vai confirmar o poder do grupo. Tanto, ele vai confirmar o poder de crença do pensamento do grupo como algo permanente. E, portanto, difícil de se livrar. Né? É extremamente difícil. E aí, veja, por exemplo, o que é que significa o poder identitário dos grupos de WhatsApp. Né? Acho eu, aliás, é outra ausência. Estou falando bastante das ausências no livro. É outra ausência do Harari. Não há uma só referência ao WhatsApp. E é um livro de 2018. Esse livro ele foi escrito em 2018. Não é? Foi lançado pelo primeiro em inglês, né? Acho não, com certeza em inglês. E no Brasil, por exemplo, ele foi traduzido no mesmo ano, lançado no mesmo ano. Então, o WhatsApp já está lá atuando fortemente. Então não há uma referência, ele prefere fazer uma análise do Facebook. Eu acho que o WhatsApp, conjuntamente com o Twitter, Instagram, por exemplo, que ele também só faz uma referência, só no índice onomástico, só uma referência remissivo ao Instagram. Então o WhatsApp para mim é onde atua as comunidades íntimas que combinam também as narrativas imaginárias e míticas. Não é? Veja o exemplo brasileiro que aconteceu em relação à produção das fake news. Ele diz, mas é verdade, não são só os religiosos que acreditam em fake news, os cientistas também. Né? Os cientistas muitas vezes acreditam que a opinião pública é moldada pela opinião do seu próprio grupo. Quer dizer, pelo pensamento do grupo de cientistas. E isso se reproduz, por exemplo, no aplicativo do grupo do WhatsApp, né? O grupo do neurocientista, o grupo dos cientistas sociais, o grupo de cientistas políticos, enfim. As tribos dessa semântica científica. E vejam que isso, como isso tem se apresentado fortemente agora durante a pandemia. Veja que todos os governos, a narrativa ditas por todas é a seguinte: nós estamos tomando decisão entre abrir o comércio ou não, escutando o comitê científico, que é o que baliza a decisão política. Não é? É muito interessante. E eu imagino os grupos de cientistas que não estão entre esses comitês, né, dos nomeados pelos governos, né, estaduais, federais, municipais, como é que eles produzem as opiniões. Então é como se dissesse que é uma crença científica que reproduz pela crença do próprio grupo. Bom, mas aí o problema maior não é só você produzir a ideia do que o grupo diz. O problema é o que você produz na sua mensagem, né? O que ele diz que se inaugura, sobretudo na era das redes sociais digitais, é a ideia de uma pós-verdade. Portanto, a proliferação completa e a relativização da ideia de verdade. Veja, por exemplo, a narrativa, né, de relativizar o poder, né, dos consensos científicos em relação, por exemplo, à Terra. Né? Veja os terraplanistas dizer que a Terra, por exemplo, não é mais redonda, ela é plana. Isso é mexer no consenso. E, portanto, você tem uma atuação de fake news completa,
que começa a mexer nesse paradigma importante de consenso, de demonstração e verificação histórica e científica. Não é? Por que ela é verificada como científica? Pela experiência humana e pelas comprovações de pesquisas científicas. Um paradigma ele se torna hegemônico quando ele é consenso e ele é experimentado socialmente, civilizatoriamente. Não é? Então, para nós, um paradigma científico, por exemplo, para dizer que nós viemos do macacos e não somos obra e criação de Deus, mais que a Bíblia insiste em fundamentalismo, ele é um consenso construído historicamente e socialmente. Então, a pós-verdade é exatamente esse fenômeno que, e através das fake news, começa a relativizar o poder, por exemplo, da ciência. Isso é um perigo civilizatório. Né? Não que a ciência seja o espaço, digamos, de uma narrativa que produz uma semântica absoluta da verdade. Não, não é isso. Não é? Não há verdades absolutas, porque a ciência, diferente, por exemplo, da religião, que atua pela doutrina e por dogmas, a ciência coloca a verificação e, portanto, as refutações históricas. Né? Então, ela pode muito bem, num paradigma que se apresentou hoje como consensual, depois não ser refutado por um outro cientista, uma outra cientista, e ali não ter mais validação do ponto de vista social e, portanto, do ponto de vista da eficácia científica. Mas se colocou a verificação, né? Se colocou a refutação, como um dia bem pensou o filósofo Karl Popper. A religião não, a religião atua por dogma e, portanto, pela doutrina. Ela atua como um sistema fechado, a ciência atua como um sistema aberto. Portanto, sempre se reinventa. Olha, o problema é que, quando você combina essa narrativa da pós-verdade, fake news, com poder político e poder da ciência e poder moral, é nitroglicerina civilizatória pura. O Trump é o modelo disso, o Putin é o modelo disso do ponto de vista político, o Bolsonaro no Brasil. Mas é interessante dizer o seguinte também, e acho que é o que há de novidade nessa formulação do Harari, quando ele se pergunta, a internet é a transição para a pós-verdade? Não é? Foi só o Trump e o Putin que inventaram a pós-verdade, eu diria o Bolsonaro também, os três que criaram o paradigma da pós-verdade? Não, aí é onde há novidade nele que eu acho interessante. Ele diz, não, civilizatoriamente a pós-verdade sempre existiu entre os humanos. Né? O próprio Homo sapiens ele é um sujeito criador de pós-verdade, ele é uma espécie de pós-verdade, né? Cujo poder depende de criar ficções e acreditar nelas. A grande ficção que conquista, ou que conquistou, digamos, o planeta, né, pelos sapiens, e, portanto, dada a sua capacidade de criar ficções, é, por exemplo, a narrativa religiosa. As narrativas religiosas para o Harari são extremamente importantes. E para ele, a narrativa religiosa e, destacadamente, a narrativa cristã. Ele acha que é uma espécie de bolsa mítica civilizatória onde ela sempre atuou como autorreferência dos sapiens. E veja, diz ele, uma fake news é aquilo onde uma inverdade permanece por, digamos, um mês. Não é? Mas uma mentira propagada por vários anos para milhões de pessoas, ela é o quê? Ele diz, no caso da religião cristã, ela sempre teve milhões como seguidores, né? E acreditando numa narrativa quase que única. É como se o aplicativo dos cristãos, né, dessa narrativa histórica, dos cristãos dessa bolha fosse, ao invés do WhatsApp, você tem a Bíblia como espaço de referência para isso, como dogma. Então, diz ele, citando, por milênios, aquilo que era considerado fato e notícia nas redes sociais humanas eram narrativas sobre milagres, anjos, demônios e bruxas. Percebe?
como a religião ela é propagadora e nós, como criadores de narrativas, né, de ficções, passamos a acreditar e criar novas ficções e, portanto, uma pós-verdade continuada. Ele ironiza, ele diz, bom, mas mesmo nessas pós-verdades sobre mitos sobre milagres, anjos, bruxas e demônios, você tinha repórteres na hora da cena, né? Nos esgotos dos acontecimentos, no submundo do acontecimento. Olha como é interessante isso. Antes do surgimento da imprensa dos jornais, né? Você também tinha os propagadores desse tipo de pós-verdade e, portanto, de boato. Né? Antes era o boato, hoje você tem as redes sociais digitais construindo o submundo. E uma imprensa também que sempre atuou nesses esgotos da civilização e, portanto, relativizando o poder da verdade. O problema é que algumas fake news duram para sempre. Essa ironia dele é boa. A narrativa da religião para ele é uma delas. Ele diz, bom, claro, eu estou ciente que alguns podem se aborrecer de eu estar comparando religião com fake news. Mas ele diz, é este exatamente o ponto. Que algumas religiões são exatamente propagadoras de fake news e de ilusões e, portanto, produtoras da pós-verdade. Repetindo, né? Sobretudo quando 1 milhão de pessoas passa a acreditar naquilo por milhões de anos. E, portanto, isto é uma religião, quem está dizendo, que está legitimando isso. Portanto, essa parte eu acho interessante, né? A outra coisa é a relação entre verdade e poder. Se antes falamos da relação entre verdade e religião, a outra parte é em relação à questão do poder. Se você quer poder, então em algum momento você terá que mentir. Poder e verdade não combinam muito bem. Né? Então os humanos preferem, e essa é a tragédia civilizatória, tem preferido sempre o poder à verdade. Portanto, prefere produzir fake news e produzir a pós-verdade. E óbvio que muitas vezes o esforço, por mais que haja um esforço, né, e essa é a tentativa do Harari, da compreensão, né, dos fenômenos, sobretudo a compreensão diante de uma informação, mas assim, mesmo quando os humanos tentam compreender aquelas informações ou aquelas narrativas, tentam compreender para aumentar o controle do poder político. Né? Eu compreendo o fenômeno para, mesmo assim, manter o controle do poder e manter a roda viva da pós-verdade. Então, exercer a compreensão na realidade, para melhor construir o controle do mundo, né? E no mundo. Mas ele diz que algumas regras são possíveis para enfrentar as fake news. Primeiro, se o assunto for importante, por favor, procure e esforce fazer uma leitura, por exemplo, da literatura científica produzida sobre aquele assunto. Né? Covid-19, outro assunto sobre o surgimento, por exemplo, do Sapiens e a teoria da evolução. Então ele diz, procure uma literatura científica especializada importante através de artigos, livros, textos de professores de instituições respeitáveis, né, que você tenha identificação e considere e tenha uma autoridade simbólica em relação àquela opinião. Essa é uma primeira coisa, leia sobre aquilo, não encerre só na notícia que você recebeu. Segundo, ele diz, os cientistas precisam assumir o poder, digamos, de um debate público. Eu diria mais do que isso, é preciso que os cientistas também atuem como intelectuais públicos diante de agendas como essa, né? E diante de ameaças fundamentalistas muito sérias, fortemente religiosas e muitas vezes autoritárias, mediadas inclusive com componentes militarizados, como nós temos vivenciado no Brasil e em algumas outras nações. Então ele diz, em geral, a ciência tem silenciado. A neutralidade, em geral, ela não é boa, porque o silêncio na realidade, legitima o status quo daquela narrativa inverídica, né? Ou de pós-verdade, ou de fake news. O Sartre é quem diz, o intelectual que silencia, né? Ele é um covarde,
o silêncio, em geral, é produtora de injustiça, né? Porque, em geral, o silêncio é reacionário, diz o Sartre. Então, é importante sair dessa casta, digamos, de que a ciência é uma relação entre pares de iguais, né? Entre comunidades íntimas, para ter um papel na cena pública e, portanto, o destino comum da cidade. Sobretudo se nós considerarmos as duas revoluções aí, gêmeas, né? Importante que os cientistas opinem sobre isso, do que é a vida, né? O que é o envelhecimento, o que serão as doenças daqui para frente, etc. Então, é importante, e sobretudo, comunicar as descobertas, né, do seu campo de atuação. Bom, para ir para a conclusão da nossa aula, da nossa exposição, há dois pontos curiosos também combinados com esses outros assuntos. Um é a educação. Ele acha que a educação é importante para combater esse excesso de informação, da doença da informação. Eu chamaria de uma epidemídia, né? Agora, durante a pandemia, os especialistas têm falado de uma infodemídia, né? Uma infodemídia, perdão. Portanto, uma espécie de patologia da informação na sociedade, sobretudo. Por que é uma patologia? Porque a infodemia produz a ideia do medo, por exemplo. Ela esclarece pouco, né, e amedronta demais pelo excesso de informação que apresenta sobre o fenômeno, inclusive da Covid-19. Então ele diz: é importante nos educarmos para a informação. É preciso, do ponto de vista da escola, o problema não é o excesso de informação. O problema do excesso de informação na escola tem que ser encarado com outras referências. Primeiro, não podemos tratar a escola como fosse uma escola de outro século, né, de outra época, como se ela permanecesse ainda escassa de informação. Não tem informação demais. Ali os alunos também já têm informação demais e as plataformas já dão conta disso. Século XXI. TED Talkers, Wikipedias, cursos online, Google, etc., já resolve ou substitui a velha plataforma, a velha enciclopédia, né, como nós consultávamos, a velha Barça, que antigamente toda a família tinha, né, para a consulta dos seus filhos, ou dos alunos, ou na biblioteca das escolas públicas ou privadas, tinham sempre as velhas Barças, né, para consulta. Então, diz ele, num mundo como esse, a última coisa que um professor precisa repassar aos seus alunos é a informação, porque ele já tem demais, né? Então essa é a primeira coisa, tem muita informação. O que é necessário enquanto educadores? Eu acho que isso é uma lição importante no livro que o Harari sugere, indica, interessante. Primeiro, criar um senso no aluno para poder ele ter a capacidade de extrair um sentido daquela informação que ele recebe. Quer dizer, aprender a distinguir aquilo que é importante daquilo que não é importante. Saber fazer comparação de informação, de dados que ele recebe. Saber fazer uma leitura de realidade, né, diante da informação. Além disso, diz ele, acima de tudo, perceber e combinar os muitos fragmentos de informação numa ampla quadra do mundo. Aí é saber contextualizar a informação. Essa informação que eu recebo, o que ela tem de pertinência para o meu município, para o meu bairro, para a minha casa, para o meu país, para o planeta, né? E aí comparando e contextualizar aquela informação que eu recebo, né? Portanto, aprender a contextualizar é importantíssimo, porque aí você vai fazer uma distinção também fundamental entre aquilo que é informação e aquilo que é conhecimento, né? O conhecimento é a informação organizada. Por que ela é organizada? Porque a informação, para ser organizada e transformada em conhecimento, é necessário primeiro ela ser analisada, objetivada, distingui-la, né, por exemplo, a informação de uma outra, e também contextualizá-la. Então é importante essa ideia. É claro que não fazemos conhecimento sem informação, sem banco de dados, mas informação não é conhecimento. Portanto, e por último, retomar as grandes narrativas do mundo, e não só de dados e informação. É preciso que a gente exercite, nós professores sobretudo,
com os alunos o exercício das grandes narrativas. Eu acho, por exemplo, a literatura um espaço de produção, de retomada das narrativas muito importante, né, em relação a isso. Eu gostaria de fazer apenas, para irmos daqui a pouco para o final, uma citação curta do livro, farei uma outra também para lá no final, onde ele diz assim: então, o que deveríamos estar ensinando? Muitos especialistas em pedagogia alegam que as escolas deveriam passar a ensinar os 4 Cs: pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade. Num sentido mais amplo, as escolas deveriam minimizar habilidades técnicas e enfatizar habilidades para propósitos genéricos na vida. É nesse sentido que eu acho que a literatura é importante, assim como o cinema, a arte, né? Lermos, por exemplo, o Balzac, Victor Hugo, Proust, discutir a memória, por exemplo, na neurociência, mas também discutir a memória no Proust, que é que representa isso Em Busca do Tempo Perdido. Discutir a ideia, por exemplo, da luta de classes a partir dos camponeses do Balzac. Discutir, por exemplo, a questão das fake news e das informações num romance fundamental, paradigmático, por exemplo, como é o romance das Ilusões Perdidas de Balzac, onde você percebe já fake news lá, naquele mundo do século XIX, e o papel da imprensa. Bom, e por último eu concluo com a mensagem, digamos, mais íntima do Harari, que é a ideia da meditação. Ele diz que nunca tinha se colocado como cientista, né, racional que era, a ideia da meditação, e um amigo uma vez sugeriu em 2000 para ele uma meditação que ele chama da indiana, vipassiana. Vipassiana em indiano significa introspecção. Ele levava aquilo a sério e depois, quando ele experimentou pela primeira vez, ele mudou a relação em relação à questão da meditação. Ele acha que é um método que a própria neurociência deveria considerar para entender a mente, né? A neurociência entende muito mais os circuitos, muitas vezes, digamos, biogenéticos, se é possível falar assim, do cérebro, né? E não entende como é que a mente atua, por exemplo, do ponto de vista subjetivo, né? Da transcendência dessa própria mente. Ele acha que é um método e não é uma religião, portanto, né? É um método de observação. E como observação, diz ele, não teria sido capaz, né, ou teria tido muito mais dificuldade de escrever o livro Sapiens ou Homo Deus. Não é? Ele diz que a meditação ajudou bastante e transformou, sem dúvida, a visão que ele tinha em relação a esse tipo de conhecimento milenar e também com uma certa ética enquanto sujeito, né? Então foi muito interessante essa ideia. E é instigante ele concluir essa última lição exatamente com a questão da meditação. Então é isso, eu espero que vocês apreciem a aula. Inscrevam-se no canal do Humanitas e até uma próxima oportunidade. Beijo e cuidem-se.